Imaginem um ser que é a criação de Deus que reside dentro de um jogo de Kirby, um jogo chamado Kirby's Adventure, onde ele, dentro desse jogo, construiria um novo mundo. Hoje falaremos de uma entidade chamada Entity DDD. Como o nome já indica na pronúncia, Entity DDD é nada mais nada menos que uma entidade se disfarçando de King DDD, o autoproclamado rei da Dreamland. E ele é considerado como a ficção de Deus. Quando eu explicar mais sobre ele lá para a frente, vocês vão entender melhor. E essa entidade foi criada por Not Nintendo 64. E enquanto estou a gravar este vídeo, por enquanto, Entity DDD ainda está em andamento, mas eu vou contar a história dele que por enquanto está anotado. Então, sem mais delongas, peguem nas pipocas, desliguem as luzes e vamos ver o que se trata sobre Entity DDD. Entity DDD é uma criação de Deus sonhando em seu 7º dia que reside nesse exato momento num jogo NES chamado Kirby's Adventure, localizado no mundo construído por ele, além da Fonte dos Sonhos. Qualquer um que caísse na sua armadilha seria colocado à prova como seu peão pessoal. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu contigo faria o que eu quisesse e o que bem entendesse. Então é muito perigoso. Ele por enquanto só tem duas formas. A sua forma principal é que ele assume uma forma de um King DDD monocromático com olhos sombreados, que se pararem para pensar, parece até um vazio esquisito em seu olhar. Ele também tem 3 dedos e polegares, devido ao Entity DDD assumir a forma do que ele veste e também King DDD ter o conjunto completo de roupas que usar. Já na sua forma alternativa, que é uma forma de NES, Entity DDD assume apenas com 3 cores, sendo apenas cinza claro, preto e branco, devido a limitações de hardware da sua época. Aqui, os seus olhos supostamente são mais visíveis, com seus olhos parecendo secos e sem vida, com um leve brilho. Ele era para ter a sua 3ª forma, que seria a sua forma final e também a sua forma verdadeira, mas por enquanto ainda não temos informações devido dessa forma. E normalmente o Entity DDD age de forma lenta, preguiçosa e especialmente egocêntrica, enquanto faz as suas piadas sobre o que ele considera divertido. E apesar de ele também ser arrogante, ele acredita que ninguém merece algo de mal, só se fosse visto como um inimigo ou uma ameaça nos seus planos. A única exceção disso é se o papel do indivíduo ser o prejudicado. Ele também não tem respeito por entidades nos quais se identificam como falsos deuses, pois, já que ele é uma ficção de Deus, obviamente ele estaria ciente quem seria o verdadeiro Deus. Afinal, ele é uma criação de Deus. E corrigem-me se estiver errado, eu acho que o Entity DDD, por exemplo, não teria respeito pelo Sonic.exe devido à sua frase icónica, I am God. Não só o Sonic.exe, mas talvez qualquer criatura ou entidade que se considere como Deus, o que eu também considero como falso Deus. Ele também contém as suas habilidades e fraquezas. Uma das suas habilidades é ele poder imitar qualquer personagem de Kirby, como por exemplo o próprio King DDD, que é o principal. Ele também possui uma grande força, e aqui vai uma curiosidade para vocês. Ele desvaloriza o próprio martelo do King DDD, já que ele tem grande força, então acredito que ele lute corpo a corpo e que seja bastante forte. Ele também pode criar várias entidades e mundos com o objetivo de ajudar a sua crença e também o seu próprio benefício. Ele também consegue inalar objetos, saltar de vários mundos, seja velhos ou novos, mudar a sua altura para confortar os seus visitantes, ou até mudar para uma altura ameaçadora no qual ele ataca ou tenta assustar, ou até mesmo dominar alguém. E ele, sobretudo, possui um grande conhecimento, só que ele só usa esse conhecimento quando é para se auto-beneficiar. Olha só a jogada desse maluco. E como eu disse lá atrás, ele também possui fraquezas, sendo uma delas o seu próprio ego, a sua forma estável, no qual que se suas roupas forem destruídas, ele teria mais dificuldade em também manter a sua forma, a sua fadiga e também a sua impaciência, podendo até mesmo criar uma armadilha com o objetivo nisso, facilitando a fuga das vítimas. Depende se a vítima for mais esperta, né? E claro, nós também vamos querer saber a origem dele, a história dele, só que tem um problema, a história dele é curta. Então, vamos lá saber a história de Entity DDD.
Na Bíblia, Deus levou 7 dias para criar o mundo como conhecemos, mas no 7º dia se tornou o dia de descanso. E foi nesse dia que o Deus sonhou. E sim, Entity DDD é o resultado do sonho de Deus sem conhecimento do próprio Deus, tecnicamente fazendo dele a ficção de Deus. E sabendo a razão da sua própria existência, ele passa muito tempo tentando encontrar a maneira perfeita de chamar a atenção de Deus e provar que é digno de não ser mais ficção, e sim algo muito maior. E em um dia fiel, Entity DDD se depara com uma cópia de Kirby's Adventure, descobrindo a possibilidade de mundos além do que era anteriormente possível, compactados em um único cartucho. Ele ficou curioso e entrou no mundo do Kirby, onde ele descobriu um mundo brilhante e vibrante que podia ser manipulado de forma tão facilitada, mas também para algo perfeito que ele precisa. Ele então imita a aparência do King DDD e ele começa o seu plano em chamar a atenção de Deus da melhor forma possível, construindo um mundo melhor. Um mundo melhor do que Deus jamais poderia fazer. O tempo foi passando e o Entity DDD construiu um mundo para si mesmo, para além da fonte dos sonhos. E o exemplo perfeito para isso é um lugar chamado Popsicle Peaks. E para se integrar no mundo do Kirby, ele precisa criar habitantes para o seu mundo também, levando à criação dos Skiberts. Skiberts são pequenas criaturas com formato de esfera. Eles usam cachecol, uma touca e também esquis. E para criar um mundo melhor, ele tinha que livrar do mundo, ou então dos mundos, dependendo de quantos ele criou. Afinal, não é especificado o número exato de quantos mundos foram criados por ele, mas é dito que a razão de ele apagar esses mundos e fazer um mundo perfeito tem a ver com que os mundos antigos criados por ele o atormentavam e ele também considerava esses mundos como os mundos que tinham de tudo errado. E para conseguir tudo isso, Entity DDD pediu a ajuda de jogadores infelizes que jogam nesse cartucho para ajudá-lo em seu trabalho sujo, oferecendo para eles o bilhete para Dreamland. E sim, é o que realmente vocês todos estão a pensar. O lugar icónico dos jogos de Kirby, o famoso Dreamland. O Entity DDD elogiará certamente os jogadores pela sua colaboração em ajudar a se livrar do jogo dos seus inimigos, ou então expulsará pessoalmente os jogadores que saírem da linha no qual ele pode considerar. E eu também esqueci de mencionar aqui, Entity DDD possui um nome próprio. O verdadeiro nome dele é Drizzle, mas por enquanto tem o nome de Entity DDD até alcançar o seu maior objetivo. A única pergunta que ficou na minha cabeça é o que ele quer dizer com expulsar jogadores. O que será que ele faz com esses jogadores que ultrapassam a linha que Entity DDD? O mundo construído a partir dos sonhos de alguém. Apenas um de nós está realmente sonhando. Já passou por momentos difíceis tempo suficiente, velho amigo. Eu pensava que você era apenas o King DDD. Quem é você? Quem é você? E que tal te dar um bilhete para Dreamland, velho amigo? E isso foi tudo sobre Entity DDD. E como eu tinha dito lá atrás, ele ainda não está completo, pois falta ainda saber mais características dele e também a sua forma final, que é considerada como a verdadeira forma de Entity DDD. Isso me chamou muita atenção por causa do design que, não ironicamente, achei o sorriso parecido ao MX, mas atenção, eles não são a mesma coisa. De qualquer das formas, fico torcendo por uma continuação da história dele e ver que mais rumos poderá ele tomar. Se caso tiver uma continuação, podem ficar descansados que eu trago aqui no canal de novo sobre ele. E quero também agradecer ao Pedrão por ter aceitado fazer a voz do Entity DDD.
Bem, eu tinha dito que combinava com a voz, porque ficou espantoso. Enfim, passem no canal dele, que o canal dele também é maravilhoso, também tem cenas de terror, vocês vão gostar, se vocês gostam do meu conteúdo, também vocês vão gostar do conteúdo do canal do Pedrão. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, por mim é tudo, fiquem bem e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!